Olá, sou Kélia Nakai e o tema de hoje é ansiedade. E claro, para isso, nós convidamos o psicólogo Pascoal Zani. Obrigada por vir participar do nosso programa e a gente queria um pouquinho que você sinalizasse a tua trajetória de vida, a formação acadêmica e algo a mais sobre a sua vida. Olá, Kélia. Muito obrigado pela recepção, pelo convite. E olá a todos os ouvintes. Gosto muito de estar com a família e eu diria que o meu hobby é passear. É fazer uma caminhada leve no meio do mato, bem desestressante. Eu me formei em psicologia há 32 anos. Isso dei algumas pós-graduações, como sexualidade humana, psicologia positiva e terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem com a qual eu trabalho. No fundo, eu gosto de pessoas. Eu gosto muito de pessoas. Eu adoro clinicar. Eu gosto de atender pacientes e ajudar no processo de autoconhecimento de cada um deles. Ajudar nas dificuldades com ansiedade, com depressão e também na inteligência emocional. Pascoal, vamos começar primeiro falando sobre o que está acontecendo na atualidade. Houve um aumento crescente dos casos de ansiedade, né? E a gente quer saber quais são os fatores principais ligados à sociedade, à cultura, os movimentos tecnológicos que possam ter contribuído para esse cenário. É verdade, Kélia. Nos últimos anos aumentaram muito os casos de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde pesquisou no ano passado e informou que 9 milhões de pessoas com excesso de ansiedade no Brasil. Enfim, o mundo tem se desenvolvido de uma forma muito rápida e talvez as pessoas não estejam preparadas, né? Quanta correria hoje em dia, não é mesmo? É acúmulo de trabalho, dificuldades financeiras, ônibus lotado, discussões políticas, problemas familiares, questões sociais, compromisso de estudo, doenças, a incerteza do emprego, a velocidade da informação vinda com a internet, muito rápida, e talvez também o excesso de uso das redes sociais. Enfim, hoje temos muitas situações que acabam fazendo crescer o número de casos de ansiedade. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão sobre ansiedade, relacionando com os cenários, mas já dando uma dica de como desarmar essa armadilha da ansiedade. Eu diria assim: não é o fato, é como eu vejo o fato. Não é o ônibus cheio, nem é o Instagram. Muitas pessoas vivem situações iguais e quase todas as pessoas têm reações diferentes. É como eu reajo a cada situação que vai determinar o meu grau de ansiedade. Muitas pessoas elas enfrentam diversos sintomas que podem estar relacionados à ansiedade, à depressão e a outras patologias ligadas à psique. Então, quais são os sinais de alerta que indicam que a ansiedade pode se tornar um problema mais sério e que eu devo procurar a intervenção psicológica? Muito boa essa pergunta, Kelly. Em que momento eu devo procurar a ajuda de um profissional? Eu diria assim: a ansiedade é normal, sim, até um certo ponto. Todos precisamos de ansiedade para agir. Se eu estiver com o pensamento preocupado, me sentindo ameaçado por alguma coisa, isso gera ansiedade e isso me ajuda a sair do lugar, buscar uma solução, resolver, agir. Então, a ansiedade não é de todo ruim. Tem algo de muito saudável nela até um certo ponto, até um certo grau. Na história da humanidade, inclusive, ela é conhecida como a reação de luta e fuga. Pense lá no homem das cavernas. Eu sinto o perigo de um animal se aproximando. Isso ameaça a minha vida. A minha ansiedade é a emoção que prepara o meu corpo, e ele prepara as reações do meu corpo para fugir, se for o caso, para correr, se for o caso, ou até para atacar o animal e me livrar da fome, ou para me esconder. Então, são várias reações possíveis. Eu digo isso para dizer que sem ansiedade não tem vida. Nós precisamos da ansiedade e vamos sim conviver com a ansiedade até um determinado limite, tá? E, enfim, a pergunta: quando a ansiedade fica mais séria e quando eu devo procurar um psicólogo? Eu diria que o melhor critério é quando eu estou sofrendo,
quando eu estou tendo prejuízos nas minhas relações, no trabalho, no estudo, por causa da ansiedade. Quando eu estou tendo sintomas que me dão taquicardia, sufocamento, dormência, embrulho no estômago, dor no peito, sem ter uma doença física relacionada. Quando eu estou tendo crises de ansiedade ou crise de pânico, achando que eu vou enlouquecer, que eu vou morrer por causa desses sintomas que estou tendo. Então é interessante sim buscar um psicólogo. Às vezes, em poucas sessões, a pessoa já consegue entender o que está acontecendo com ela, fazer algumas mudanças e reconquistar o bem-estar. A ansiedade, ela pode se manifestar de diversas formas, pelo menos que eu sei, né? Desde ataque de pânico até transtorno de ansiedade generalizado. Então, fala pra gente como o indivíduo pode distinguir entre a ansiedade dita normal a uma condição que requer um pouco mais de tratamento. Eu vou responder com um exemplo bem prático, tá? Eu tenho uma prova muito importante, decisiva para mim amanhã. Eu tenho uma prova ou então eu tenho uma entrevista de emprego, por exemplo. Algo muito importante para mim financeiramente, para minha carreira, para minha família. E eu estou preocupado. Se eu tenho um pensamento preocupado, eu tenho ansiedade. Mesmo assim, eu continuo estudando, eu continuo me preparando, eu vou lá, faço a prova, faço a entrevista. Até aí é normal, até aí é saudável. Eu não travei. Agora, se eu tiver prova amanhã, se eu tiver uma entrevista de emprego amanhã e ficar tão preocupado que eu começo a ter crise de ansiedade, que eu começo a dar muito valor para aqueles sintomas que eu estou sentindo, que eu travo, que eu não consigo fazer prova, eu não consigo ir na entrevista, que eu procrastino, peço para adiar a prova, peço para adiar a entrevista, então a ansiedade aí já está no nível bem maior do que deveria. E ela não está me ajudando, está me prejudicando. E nesse caso, sim, eu preciso de tratamento. A ansiedade pode fazer o pensamento ficar mais acelerado. Pode levar a distúrbios de sono, por exemplo. Quando eu demoro mais para pegar no sono, ou acordo no meio da noite e não durmo mais, ou até quando eu durmo a noite toda, mas eu acordo cansado porque o sono foi ruim. Aí eu crio um círculo vicioso com a ansiedade. Eu fico ansioso durante o dia, não consigo dormir, e eu não durmo, vou ficar mais ansioso ainda. E até mais um assunto sobre o qual a gente pode falar, né? É como fazer uma boa higiene de sono e ter uma noite boa. A ansiedade também pode me desencadear crises de pânico, que é quando eu fico pensando que aqueles sintomas da ansiedade são de outras doenças graves. Fico pensando que eu estou tendo um infarto durante a crise, que eu estou enlouquecendo, que eu vou morrer. E aí eu posso citar alguns outros exemplos. Por exemplo, se eu desde a infância tiver mais problema de me relacionar com as pessoas, eu posso, em momentos de ansiedade, desenvolver o transtorno de ansiedade social, por exemplo, no qual eu começo a ter medo das pessoas me rejeitarem, me julgarem, me envergonharem, e de tanto medo eu me retraio, eu evito as situações sociais, eu evito me relacionar com as pessoas. Precisa de tratamento, sim. Se eu não tratar a ansiedade logo, eu posso chegar, por exemplo, a ter um transtorno de ansiedade generalizada, que é quando eu olho para diversas áreas da minha vida e vejo que tem preocupações e ameaças em quase todas as áreas da minha vida e por mais de 6 meses. Esse é o critério do Manual de Psiquiatria. Então, eu me sinto ameaçado e muito preocupado no trabalho, na escola, em casa, na saúde, com os amigos, etc. É o transtorno de ansiedade generalizada que eu preciso tratar, às vezes com medicamento e sempre com psicoterapia. Outra questão que a ansiedade está na origem da maioria dos vícios e compulsões. Já repararam? É claro que existem outras causas mais específicas para cada vício, para cada compulsão, mas é muito comum a gente ouvir dizer: quando eu estou ansioso, eu quero comer a toda hora. Uma outra pessoa diz: eu fico ansioso e automaticamente eu acendo um cigarrinho. Ah, é só um joguinho para baixar a minha ansiedade. Eu fico ansioso e compro coisas que eu não preciso. Ou então, de tão ansioso no fim do dia, eu preciso muito de um drink para relaxar. E por aí vai. Então, conhecer as causas e consequências da sua ansiedade é fundamental. E aí sim você busca ajuda para melhorar a sua qualidade de vida. Sim, a psicoterapia é muito eficaz no tratamento de ansiedade. E posso falar que, em especial, a terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro.
seja, ela é considerada a mais eficaz para um tratamento de ansiedade. A psicoterapia é um processo de quatro mãos, ou seja, paciente, terapeuta. Precisa da experiência, do conhecimento, da empatia do profissional. E precisa muito do comprometimento do paciente. Se for assim, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser muito eficaz. Então, a eficácia da terapia vai estar ligada no autoconhecimento, no conhecer como a ansiedade funciona, no aprender a resolver os seus problemas, no procrastinar menos e também, como você falou, de mecanismos terapêuticos. Na terapia, o terapeuta vai utilizar e o paciente vai aprender a utilizar técnicas, por exemplo, de respiração, técnicas de relaxamento muscular, uma técnica que a gente chama de distração, que é tirar o foco do pensamento preocupado, a técnica do acalme-se, técnica do 5, 4, 3, 2, 1, mindfulness e outras para que a ansiedade fique menor e que a pessoa possa conviver com mais qualidade de vida. Como a psicoterapia, ela pode se tornar eficaz no tratamento de ansiedade e quais são os mecanismos terapêuticos dentro da psicologia que nós poderemos usar para o tratamento da ansiedade? Sim, a psicoterapia é muito eficaz no tratamento de ansiedade. E posso falar que, em especial, a terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro, ou seja, ela é considerada a mais eficaz para um tratamento de ansiedade. A psicoterapia é um processo de quatro mãos, ou seja, paciente, terapeuta. Precisa da experiência, do conhecimento, da empatia do profissional. E precisa muito do comprometimento do paciente. Se for assim, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser muito eficaz. Então, a eficácia da terapia vai estar ligada no autoconhecimento, no conhecer como a ansiedade funciona, no aprender a resolver os seus problemas, no procrastinar menos e também, como você falou, de mecanismos terapêuticos. Na terapia, o terapeuta vai utilizar e o paciente vai aprender a utilizar técnicas, por exemplo, de respiração, técnicas de relaxamento muscular, uma técnica que a gente chama de distração, que é tirar o foco do pensamento preocupado, a técnica do acalme-se, técnica do 5, 4, 3, 2, 1, mindfulness e outras para que a ansiedade fique menor e que a pessoa possa conviver com mais qualidade de vida. Pascoal, fala pra gente como a terapia pode ajudar as pessoas a entender as causas que são gatilhos da ansiedade, desenvolver mecanismos de enfrentamento que promove assim o bem-estar mental. Vamos então falar de causas de ansiedade, Kelly, porque isso ajuda a entender. A grosso modo, a ansiedade nasce de um pensamento de preocupação ou de ameaça. Tem um pensamento atrás da emoção, chamada ansiedade. Mas vamos complicar um pouco. Vamos falar que existe um fato, depois existe um pensamento, uma emoção, uma ação. Então eu vou falar do modelo cognitivo da ansiedade. Começando assim. Geralmente eu tenho um fato, uma situação, um acontecimento. Por exemplo, eu vou andar de avião. A respeito desse fato, eu tenho um pensamento. Eu lembro alguma coisa, eu tenho uma imagem mental. É aqui que mora o perigo. Porque eu não estou ansioso porque eu vou andar de avião. Eu estou ansioso porque eu estou interpretando que eu andar de avião vai me fazer talvez ter um ferimento, talvez falecer. Então tem uma ameaça, tem uma preocupação. Por isso que o que acontece é o seguinte, não é o fato, é como eu interpreto o fato. Eu vou andar de avião e o que que isso representa para mim? Tem 100 pessoas no avião e cada um pensa de um jeito. Um pensa que andar de avião significa ir num destino maravilhoso e curtir férias. O outro significa uma oportunidade de trabalho, de empreendimento, de rendimento. O outro está maravilhado porque vai visitar os pais. E eu estou ali, preocupado porque o avião vai cair. Entende? Não é o fato é igual para todos, é como eu estou pensando a respeito daquele fato. De acordo com o que eu pensei sobre o fato, é que eu vou ter emoções, é que eu vou ter ações. A ansiedade é uma emoção.
Então, o fato de que eu vou andar de avião e que eu pensei que o avião vai cair, esse pensamento preocupado me traz ameaças enormes. Nossa, gente, o avião vai cair, todo mundo vai morrer, não vai sobrar nada. Eu começo a catastrofizar, começo a pensar no pior cenário possível. Esse pensamento vai me dar uma ansiedade muito grande e vai me dar também consequências, vai me dar sintomas no corpo. Pode me dar taquicardia, formigamento, vários outros sintomas de crise. Então, eu vou ficar feliz com essa minha conclusão? Não, eu vou ficar muito ansioso, só prevendo a desgraça. Com isso, eu vou começar a respirar errado, vou ficar com a musculatura muito tensa. E aí é que entram os sintomas da ansiedade. A respirar errado gera alguns sintomas e ficar com a musculatura tensa gera alguns outros sintomas. Tem uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que se chama RPD, Registro Diário de Pensamentos. Ela existe justamente para treinar a detalhar melhor o que eu estou sentindo, que pensamento tem por detrás dessa minha emoção e sobre qual fato eu estou pensando de modo tão preocupado, de modo tão ameaçador. Como uma dica, assim, existem aplicativos que ajudam a fazer isso. Talvez você possa colocar no seu celular de modo gratuito. Tem um, por exemplo, que se chama Cogni, que é um pedaço da palavra cognitiva, C-O-G-N-I, Cogni. E ele faz esse mesmo caminho. Que emoção que você está sentindo agora? Que fato ou que situação que está acontecendo aí? Que pensamento que você está tendo a respeito desse fato? Ai, qual a emoção que veio? Qual a ação que você tomou? Assim por diante. Um dos grandes méritos da terapia é fazer um treino personalizado. É ensinar para o paciente como funciona uma emoção, um transtorno, um evento mensal, um evento mental. Essa é a técnica que nós chamamos de psicoeducação. Pelo conhecimento, nós teremos a libertação. Então, terapeuta e paciente, nós vamos juntos treinar esse raciocínio de reconhecer o fato, uma emoção, pensamento, em cada situação da minha vida por um período de tempo. Depois eu aprendo e vou fazer sozinho, mas primeiro eu vou treinar na terapia. Eu vou entender como funciona para depois ficar mais fácil de identificar. E aí eu começo a ter confiança de que se uma crise vem, logo ela vai embora depois. Uma crise vem, uma crise vai. A crise não vai me matar, ela não vai me enlouquecer. E eu aprendendo a respeito, eu começo a confrontar um pouco mais os meus pensamentos com a realidade, porque tem muitos pensamentos distorcidos, exagerados, que me fazem sofrer, que causam ansiedade sem necessidade. E tem outros pensamentos que é só deixar embora, não ficar remoendo, não dar muita atenção para eles. Particularmente falando como profissional, Pascoal, quais são as técnicas que você considera ouro no tratamento da ansiedade? A terapia cognitivo-comportamental parte do princípio de que a causa da ansiedade é o pensamento de preocupação ou de ameaça que eu tenho sobre uma determinada situação. Então, conhecer melhor os pensamentos e emoções é essencial. Buscar resolver problemas que a vida traz também é essencial. Mas então vou falar de algumas técnicas mais consagradas na terapia, padrão ouro, e que você pode até digitar no Google para entender melhor à medida que eu vou falando alguns nomes, alguns termos. Eu vou partir do princípio de que a ansiedade faz com que a minha respiração fique errada e faz com que a minha musculatura fique muito tensa. São dois fatores que vão desencadear sintomas. Então, estrategicamente, a terapia vai trabalhar também em cima desses dois itens. Porque esses dois itens vão fazer nutrir crises futuras. Então, o que eu fizer para melhorar a respiração e relaxamento vai me ajudar. Se eu andar mais ao ar livre, exercitar o corpo, por exemplo, isso vai ser maravilhoso. Tem uma técnica da psicologia, por exemplo, que é a respiração diafragmática. Significa respirar com a parte da barriga, não com a parte de cima do tórax. Significa eu reaprender a respirar. Eu inspiro murchando a barriga. Eu expiro enchendo a barriga.
E assim se previne muita taquicardia, se previne tontura e etc., que são sintomas de ansiedade e que eu posso prevenir quando eu sei que isso está acontecendo. Mesmo quando eu não estou atuando na causa, porque na causa eu vou atuar sobre as minhas preocupações e os meus pensamentos de ameaça, eu posso reduzir os meus sintomas com esses exercícios muito simples. Falei da respiração diafragmática. Agora eu vou falar de uma outra técnica da terapia cognitivo-comportamental que se chama relaxamento muscular progressivo. Eu vou passar calmamente, escolho um local silencioso, fico sentado ou deitado e vou prestar atenção no meu corpo. Vou tensionar um pouco cada parte do meu corpo. Pressiono, faço uma tensão muscular e solto uns 10, 15 segundos depois. E assim eu vou tendo alívio da musculatura do corpo. Existem outras técnicas também. O Mindfulness, por exemplo, é uma delas, que é quando eu presto atenção no ambiente, no que eu de fato estou fazendo. Eu saio do automatismo. Por exemplo, eu vou escovar os dentes e eu começo a prestar atenção no sabor do creme dental, na água, na espuma. Eu não faço no automatismo. O Mindfulness, de modo geral, significa que eu estou saindo da minha cabeça, do meu pensamento preocupado e usando as mãos, ou seja, a característica de eu estar presente de fato naquilo que eu estou fazendo para entrar na minha vida. Isso é um combate à ansiedade. Uma outra técnica se chama ancoragem, ou 5-4-3-2-1, que tem o uso dos sentidos. Eu uso os sentidos, cada um deles, para que eu fique em contato com o ambiente, com o momento presente, e com isso eu saio do pensamento preocupado e só assim a ansiedade vai embora. Significa eu, num momento de crise, por exemplo, eu descrever com calma 5 objetos que eu estou vendo, 4 objetos que eu posso pegar, e vou descrevendo características, cor, formato, tudo sobre ele. 3 objetos que eu possa sentir o gosto, ou alimentos. 2 objetos ou alimentos que eu sinto o cheiro. E por fim o barulho, por exemplo. Que barulho, que ruído, que som que eu posso ouvir e descrever. Quando eu tiro o foco do pensamento de preocupação e coloco foco nos meus sentidos, nas coisas que estão ao meu redor, eu reduzo a minha ansiedade. E aqui eu gostaria de agradecer a sua participação e pedir para que você deixe uma mensagem e o veículo de contato para os nossos ouvintes poder ter um acesso direto a você. Kelly, eu agradeço muito pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar do programa, poder falar de um assunto tão importante que faz diferença na vida de tanta gente. A minha mensagem sobre ansiedade é assim: você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda especializada, procure um psicólogo. Uma crise é o seu corpo e a sua mente pedindo socorro. Atenda o pedido. Muitas vezes, um pouco de tempo de terapia você já vai conseguir sentir mais leve. Faça isso por você. Faça isso também pensando nas pessoas que você ama. Para entrar em contato comigo, pode ser nas redes sociais, com o nome de @psicólogo Pascoal Zani, tudo junto. Ou então no WhatsApp, 41 98 84 88 303. Muito obrigado. Quer saber mais sobre o assunto? Nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde a todos.